Hoje a nossa análise vai fundo numa situação, assim, bem complexa emocionalmente, né? Verdade. O que acontece quando a gente se apaixona pra valer por alguém, mas, bom, nunca teve um relacionamento de fato. A gente tá partindo de um relato pessoal aqui. Um desabafo, sabe? Sobre um amor que foi muito mais idealizado do que real. Sim, acontece muito. E a situação é essa, olha. 5 meses de conversa, começou online em Instagram, depois foi pro WhatsApp. O caminho clássico hoje em dia. Exato. E aí evoluiu para uma troca constante até uma proximidade física, porque trabalhava no mesmo lugar. Ah, isso intensifica tudo, né? A presença física. Com certeza. Ficou aquela sensação no ar, tipo, vai rolar, sabe? Algo prestes a começar. Só que nunca começou. E aí que mora o problema. Que a realidade simplesmente não confirmou. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Vamos lá. O relato descreve uma dinâmica frustrante, né? Encontros marcados, aí desmarcados, desculpas que ficavam meio no ar. Talvez falta de interesse mesmo, quem sabe? Isso gera uma tensão, uma montanha russa, né? Exatamente. E é aí, nesse ponto, que a idealização, ela mostra sua força, mas também a sua armadilha, né? O que é fascinante é como a nossa mente consegue construir um relacionamento inteirinho. Sim. Cheio de detalhes, de expectativas, só com base em conversas e potencial. Mesmo sem ter a coisa concreta ali acontecendo. É quase um filme que a gente cria na cabeça. Isso. E a frustração que a pessoa descreve vem justamente dessa diferença, dessa dissonância, sabe? O investimento emocional enorme numa projeção. Altíssimo. Enquanto outra parte talvez nem tivesse na mesma sintonia, o que explica as ações inconsistentes, o vai não vai. E essa inconsistência, pelo jeito, levou a brigas, né? Desgaste, porque as expectativas não batiam. Claro. Até que chega o ponto de ruptura, que me parece um movimento de autopreservação, mas, nossa, muito difícil. Com certeza. A pessoa decide cortar o contato, desativa a rede social, tenta evitar no trabalho, mesmo admitindo que a paixão continua ali, firme. É duro. É aqui que fica bem interessante. Como é que se segue em frente quando o fantasma é de carne e osso? E tá ali, no mesmo espaço. Nossa, é um desafio gigantesco. Porque, veja bem, cortar o contato digital já é um passo. Mas evitar a presença física diária, isso exige um esforço contínuo, desgastante. Imagino. E a dor que a pessoa descreve tem uma camada a mais, que é muito particular. O luto pela ideia do que a gente podia ter sido. Essa frase é forte. A ideia do que a gente podia ter sido. É fundamental entender isso. Não se está lamentando o fim de algo que existiu concretamente, entende? Mas sim a perda de um futuro que foi imaginado, de um potencial que parecia tão real. Então, peraí. Essa dor pelo e se, pelo potencial, pode ser tão forte, ou até mais forte, que a dor de um término real. Em muitos casos, sim. Se a gente conecta isso com o que a psicologia do apego e da perda nos diz, né, que estuda como formamos laços e lidamos com separações, a gente percebe que o luto por possibilidades pode ser especialmente confuso. Falta um fechamento claro, sabe? Faz sentido. Num término real, geralmente tem motivos, falhas, coisas que ficaram claras. No luto pelo potencial, não. A mente pode manter aquela versão idealizada por mais tempo. Porque não teve a prova do dia a dia, né? As dificuldades reais. Exatamente. Faltam as provas da incompatibilidade que talvez um convívio trouxesse. É muito mais difícil lutar contra um sonho do que contra uma realidade imperfeita. Entendi. O relato fala numa aceitação que soa quase forçada. Um não vai rolar que vem mais da cabeça do que do coração, talvez. Parece que sim. A pessoa reconhece que precisa esquecer para conseguir se encontrar de novo. Isso sugere que superar, nesse caso, não é parar de sentir, mas agir apesar do sentimento. É isso. Exatamente isso. É um confronto muitas vezes doído mesmo com a realidade. É reconhecer, olha, eu estava investindo mais na minha projeção do que na pessoa ou na dinâmica que realmente existia ali. Um passo difícil, mas necessário. Muito. E esse desapego do poderia ter sido é o que aos pouquinhos permite recuperar a autonomia emocional. É redirecionar aquela energia toda que estava na idealização para a própria vida. Para entender o que se busca, o que se precisa numa conexão que seja real, mútua. Eu reencontro consigo mesmo, então, como a pessoa disse.
Exatamente, como o relato sugere. Então, resumindo um pouco nossa conversa, a gente explorou essa jornada de se apaixonar por um potencial, né, pela ideia de um relacionamento, e a dificuldade que é se livrar disso quando a realidade não acompanha. Principalmente quando a pessoa continua ali presente fisicamente. Exato. E a lição central que fica, eu acho, é essa diferença crucial. A intensidade de um sentimento, mesmo que seja baseado numa idealização, pode ser fortíssima, avassaladora até. Sim. Mas ela não substitui a substância, a troca, a reciprocidade de um relacionamento vivido, concreto. Reconhecer isso e encarar a realidade, mesmo que doa. Mesmo que seja desconfortável. É o passo essencial para seguir em frente de um jeito mais saudável. Perfeito. E sabe, isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? Será que mais vezes do que a gente imagina, as pessoas não se apegam mais à promessa de um relacionamento, aquela emoção da possibilidade, do que a pessoa real que está ali na frente, com tudo que ela tem de bom e de não tão bom? E qual será o impacto disso, talvez silencioso, no nosso bem-estar, nas nossas escolhas afetivas? Fica aí para pensar.